Fala, e aí, boa tarde. Não estou te escutando. Agora? Ainda não. Agora sim. Agora Beleza, eu tô. vou sem fone de ouvido então. Bom, vou começar apresentando um pouco o Daniel e por que ele está aqui nessa live com a gente. Eu conheci o Daniel fazendo uma matéria sobre o Barbosão com o Yuri, né? O Yuri Eiras. Ele propôs uma matéria convidando a gente para falar um pouco, em 2017, do regulamento confuso do Campeonato Carioca e como o Barbosão, que era um campeonato de várzea, ele acabava gerando mais interesse entre as pessoas que jogavam do que as pessoas que assistem ao Campeonato Carioca, porque tinha isso, de um time que ganha não vai para a final, depois o campeão do turno não enfrenta o campeão do outro turno. O Carioca virou uma confusão até continuar essa confusão que é hoje, né? Aí a gente foi convidado aí pelo Yuri, fui eu, o Lucas Moretti, que é jogador do Radical também, e o Fábio Laurindo, que é jogador do Boêmios da Vila, e o Daniel ficou responsável aí pela cobertura fotográfica dessa matéria para ilustrar lá. Aí de lá para cá a gente conheceu, passei a acompanhar o trabalho dele e acho que a gente pode começar na nossa conversa por aí. Daniel, se tu quiser contar um pouco da tua trajetória, cara, acho que tua relação com a fotografia é um bom começo para essa live aí. Legal. É um prazer estar aqui com vocês. Desse dia aí que você falou da foto quando eu te conheci, ficou bem legal também as fotos desse dia, né? Rendeu bem. Eu fiquei bem contente com o material que a gente fez nesse dia. Tu até mandou pra gente depois que gerou mais do que o que precisava pra matéria, né? Sim, sim. Que acaba que a gente... Porque sempre quando eu chego no jornal, muitas das vezes eles sempre pedem a foto que eu não fiz, né? Então eu faço o máximo de opção possível para não ter esse problema. E sobre a minha história no fotojornalismo, eu sempre, desde novo, porque meu avô era jornalista, meu tio, avô, também jornalista, só que eles eram mais da área política. O meu tio-avô era o Carlinhos Castelo Branco e meu avô, Wilson Castelo Branco, que era mais conhecido na imprensa mineira e em Belo Horizonte, principalmente. E aí eu fui ter a oportunidade de estar próximo da fotografia, aprender um pouco da fotografia, foi quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Na grade de jornalismo tem fotojornalismo, tem fotografia, e tanto que eu fiz jornalismo na pretensão de ser fotojornalista. E não, até mesmo porque não tinha um curso superior para fotografia ou fotojornalismo, então era o curso que mais aproximava do que eu queria. E entrei tarde para a faculdade, eu fiz faculdade com 24 anos e formei com 28. E aí eu considero que minha vida como fotógrafo, passando de amador, começando a ingressar na área profissional da fotografia, foi entre 20 e 30 anos de idade. E esse foi meu início na fotografia, foi quando eu comecei. Interessante tu apresentar essa perspectiva de entrar no fotojornalismo pela faculdade de jornalismo, efetivamente, porque eu sou formado em cinema, né? Então eu tive muito mais uma pegada das aulas de fotografia e eventualmente eu até poderia buscar alguma coisa na área de fotojornalismo tendo a minha graduação em cinema, né? Acho que contempla um pouco. Bom, só aproveitando esse gancho aí do jornalismo, eu queria citar aqui uma matéria que saiu essa semana sobre os 70 anos da Copa de 50, né? E uma matéria falando sobre a relação dos poucos goleiros negros no futebol até hoje, e explorando a temática do Barbosa. E a matéria cita um pouco do campeonato, acho que vale a pena destacar aqui. Matéria da Júlia Costa e do Marcelo Neves. E uma outra matéria que eu destaco aqui também é a do João Pedro Soares, que fala um pouco desse uso político da atual presidência em cima do campeonato carioca mas essa relação estreita
especificamente com o Flamengo hoje em dia, essa MP, nova MP do futebol aí, e esse uso do futebol. A matéria do João Pedro Soares é muito boa, tá no canal da Deutsche Welle. Eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada. E o João Pedro Soares é nosso camarada no Radical Contra, joga com a gente também. Legal. Bom, aí, cara, tu hoje em dia trabalha no Dia, né? Tu é fotógrafo Sim. do jornal Dia. Sim, então, eu te cortei, não, né? Não, pode ir. Então, comecei no Dia, a minha história no Dia é bem... É diferente um pouco, porque eu estava morando em Belo Horizonte em 2013 e eu era fotógrafo de revista e tinha uma empresa de fotografia que o meu carro-chefe financeiramente era corporativo. Eu fazia muito trabalho para empresas, tanto institucional quanto cobertura de eventos das empresas também, alguma coisa de produto. E aí, em 2013, eu separei da mãe do meu filho e ela morava comigo em Belo Horizonte e veio para o Rio, porque ela é do Rio. E aí eu falei, não, vou voltar para o Rio também, eu vou ir para o Rio de Janeiro, porque eu quero ficar perto do meu filho, e lá eu vou tentar, de vez, ingressar no fotojornalismo. Então, quando eu cheguei no Rio, eu entrei lá nos sites de veículos de comunicação, isso sempre quando rola alguma palestra com estudantes de jornalismo, eu sempre conto esse caso porque é bem legal. Eu entrei em todos os sites, cara, de veículos de comunicação possível. E ia lá no expediente. E no expediente eu via lá editor de fotografia, sempre costuma ter o e-mail deles, né? Editor de fotografia e chefe de redação. E aí pegava meu currículo e portfólio e mandava para todos eles. E mandei para o Dia, mandei para o Globo, mandei para o Lance, mandei para o Jornal do Comércio, que na época tinha o Jornal do Comércio, né, que é do Diário dos Associados, do mesmo grupo aí de comunicação do Tupi, Correio Brasiliense, Estado de Minas, enfim. E outros veículos mais. E aí um só me respondeu, que foi do Jornal do Comércio, que é a Jo Galazzi, que era chefe de redação lá na época. E aí ela só me respondeu assim, oi, Daniel, eu já tenho o meu fotógrafo, mas desejo a você aí um bom retorno e uma boa sorte aí na sua busca de trabalho. E foi educada comigo, né? Ela só respondeu o e-mail que eu mandei. E aí, cara, ela me respondeu isso numa segunda-feira. Numa quinta-feira, o fotógrafo dela me liga, o Fábio Costa. O Fábio Costa é um dos caras mais... Tem um dinossauro do fotojornalismo aí, tá? Do fotojornalismo desde a década de 90 e está nativo até hoje. Ele trabalhou no Globo, no Extra, no Dia, trabalhou em vários veículos de comunicação jornalista, né? E aí ele me liga falando, pô, Daniel, vou tirar uma licença médica, eu estou aqui com o seu contato, você poderia vir aqui amanhã para a gente poder conversar e tal? Aí fui lá, conversei com ele, e a coincidência foi o seguinte, que ele foi falar para a chefe dele que ele ia tirar essa licença, e aí eu fiquei sabendo dessa história depois, né? Que aí ele falou, eu vou tirar uma licença e tal, e aí a chefe dele, a Jo, falou assim, então vou te passar um e-mail de um fotógrafo aqui, que está com o currículo e portfólio dele, dá uma olhada. E aí ele achou que eu era uma indicação dela. Mas eu não era, ela nem me conhecia. Porque coincidiu dela ter recebido o meu e-mail de trabalho logo quando ele foi falar da licença médica. Então ele não fez contato com nenhum outro fotógrafo. E ele conhecia... Ele já tinha fotógrafo até que ele tinha na cabeça aí para poder substituir. Só que ele falou, pô, não, minha chefe falou. E aí eu entrei assim, na sorte. E aí, trabalhando lá, na época que ele tirou essa licença médica, ele em casa, ele me ligou um dia lá para o jornal e falou, Daniel, abriu uma vaga no Dia, manda seu e-mail para esse e-mail dessa vaga. E aí eu mandei o e-mail e, cara, eu fiquei perturbando o editor de fotografia, que é o Paulo Marcos, fotógrafo Paulo Marcos, excelente fotógrafo e era editor de fotografia na época lá no Dia.
eu fiquei perturbando esse cara durante uns 3 meses para poder eu ir lá no dia, para poder ele fazer uma entrevista comigo. Mandava e-mail, ligava, perturbei ele, cara. E aí, um belo dia, ele chegou para mim e falou, você pode vir aqui para a gente conversar e tal? E aí eu fui lá conversar com ele, e quando eu entrei é porque tinha aberto uma vaga, que ele falou, eu já tenho um fotógrafo que é para essa vaga, que na época ele ia colocar o Vitor Silva, que é o fotógrafo do Botafogo. É o fotógrafo oficial do Botafogo, é o Vitor Silva. Ele queria colocar o Vitor nessa vaga. E abriu uma outra vaga para fotógrafo de uma editoria que estava retornando, que era o Dia no Estado, que era um caderno do interior. Tanto que aí eu peguei essa vaga, né, desse caderno e fiquei viajando pelo Rio de Janeiro inteiro, fazendo pautas desse caderno. Então, assim, aí foi isso. Quando eu entrei para o Jornal Dia, foi esse o caminho, procurando resumir um pouco, porque a história é um pouco longa, mas foi assim que eu entrei. Eu conheci a redação no Dia, nas filmagens de um filme que acabou nem indo para frente, do diretor Lúcio Branco, e ele tinha uma entrevista com o Luarlindo. Várias histórias do Luarlindo. Aí a gente foi fazer umas imagens do Luarlindo trabalhando lá. E acompanhar o Luarlindo dentro da redação do Dia é uma coisa sensacional, cara. Não tem uma pessoa que ele passe e que ele não faça uma brincadeira, que faça alguma coisa assim. Bom, então acho que a gente pode entrar agora mais especificamente na fotografia de futebol. E aí eu queria te pedir para fazer um resumo assim de... Vamos supor que eu decida ser fotógrafo de futebol. Qual é o primeiro passo que eu tenho que seguir e qual caminho eu devo seguir para conseguir me manter aí nessa área da fotografia específica para futebol? Uma dica que eu dou, principalmente para fotografia em geral, eu acho que assim, para quem quer começar a aprender a fotografar, e uma dica que é uma coisa simples, mas ela é de muita importância você ter essa noção. É que fotografia, o nome da fotografia, se você pegar o significado do nome, foto significa luz. E grafia, escrita. Fotografia, luz escrita. Tanto que tem muitos fotógrafos que falam que a fotografia é a arte de escrever com a luz. Então, assim, sem luz não tem nada. Sem luz não tem cor. Sem luz a foto fica mais triste. Sem luz não tem... É tudo escuro, não vai ter foto. Não tem profundidade, não tem... Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é trabalhar com a luz e pensar na luz na fotografia. E de fotografia esportiva, eu vou te falar assim, é uma das áreas da fotografia que eu mais me satisfaz em trabalhar. E a primeira coisa que eu fiz para poder aprender foi ver fotos sempre dos principais jornais e agências dos grandes fotógrafos de futebol, principalmente. Não só aqui no Brasil, mas como lá fora. Por mais que eu acho que aqui no Brasil a gente, em termos de profissionais da fotografia e do fotojornalismo de futebol, não fica para trás em nenhum país, cara. A gente, pelo contrário, o que a gente tem aqui é o que tem de melhor no mundo também, sabe? E a primeira coisa que eu faço é ver as fotografias dos melhores fotógrafos. Isso é muito bom porque isso fica marcado na nossa cabeça, né? Até mesmo no subconsciente para você trabalhar isso depois. E as técnicas de câmera, de você usar uma câmera profissional para poder o ajuste de velocidade. Uma coisa que eu faço esporte, entrando nessa questão da câmera do ajuste, eu fotografo só em 2.8, que é a abertura máxima que minha lente dá. Que é aquela que dá aquele desfoque no fundo, que fica tudo borrado no fundo, e o foco fica no primeiro plano. Isso. Dá um efeito meio que 3D na foto. Isso para futebol, cara, fica muito bonito. Eu jogo a velocidade acima de 1.000, sempre procuro trabalhar acima de 1.000 e com abertura 2.8, sabe? De vez em quando eu quero pegar alguma coisa de torcida, pegar lá a torcida, aí eu fecho o diafragma para eu poder ter mais profundidade de campo e pegar o foco
da torcida quase toda, sabe? Então, mas no jogo em si, eu sempre procuro trabalhar dessa forma. E o equipamento que você utiliza para fotografia esportiva é fundamental. Não só a câmera, tem que ser uma câmera rápida, que ela tenha uma qualidade focal boa e que ela faça a leitura do foco rápido, que é movimento, né? Então você tem que congelar a imagem com rapidez e com nitidez. Então tem que ter essa leitura rápida e a lente também. Eu fotografo a maioria dos jogos com uma 400mm 2.8, que é aquelas lentes enormes que a gente vê no estádio, aquelas brancas. Sim. E essa, para fotografar esporte, é a melhor que tem. É a 400 ou a 300 também. Mas tem gente que, assim, é porque é uma lente cara, é uma lente que não é tão acessível. Mas sim, muito caro. Tem fotógrafos que fotografam com essa lente aqui, por exemplo. Não é adequada, mas dá para usar ela, que é uma 70-200. 2.8. É mais versátil, né, também. Então, pelas distâncias em que o jogo acontece, às vezes ela é mais útil. E a câmera que eu uso para esporte que eu trabalho é essa aqui, é um DX, porque ela é muito rápida. Então, assim, para começar a fotografar esporte, eu acho que vale muito a pena. Hoje em dia, eu li muitos livros de fotografia, de técnicas de fotografia, quando eu era mais novo. Hoje em dia, a gente tem um mundo aí na internet aí de tutorial, principalmente os caras ensinando. Se eu tivesse, na minha época eu estava aprendendo, tivesse essa quantidade de tutorial que tem ensinando ajuste de câmera e fotografar certos assuntos, acho que meu caminho teria sido mais curto de aprendizado, sabe? Porque as ferramentas que a gente tem hoje são muito boas. Mas eu acho que, principalmente, é procurar sempre ver as fotos dos melhores e ter um bom equipamento para aquilo que você quer fazer. Então, assim, eu acho que isso é principal para fazer fotografia esportiva. É interessante tu trazer essa perspectiva da fotografia esportiva do jogo em si, porque eu fiz um processo contrário, né? Eu também sou fotógrafo e eu tenho um projeto, na verdade tinha, porque acabei parando de frequentar o jogo com a mesma frequência que eu ia, mas era um projeto para registrar a movimentação das torcidas. Então era uma foto de torcida, não era uma foto de campo. E muitas vezes eu ia para o jogo e pouco via o jogo, porque eu ficava tão vidrado nessa relação de fotografar a torcida, e fotografar a torcida é outra coisa, porque tem um movimento rápido, mas não é um movimento rápido daquele lance específico. É um movimento rápido de uma variedade muito grande de pessoas se mexendo ao mesmo tempo. Então, para você... emoções, e às vezes você nem usar uma velocidade rápida, pegar um movimento assim, captar um movimento mais borrado, é interessante pra caramba em torcida, porque você fotografar massa é uma coisa impressionante. E eu comecei esse processo porque eu era na época do material da torcida Guerreiros do Almirante, né, a torcida do Vasco, e eu, por ser do material, eu tinha que chegar muito cedo. Eu entrava antes até dos portões abrirem para o público, para poder prender faixa, botar bandeira no bambu, esse tipo de coisa. Sim. E aí eu chegava, fazia todo esse tipo de trabalho, né? E depois ficava acompanhando as pessoas chegando e o estádio enchendo e o jogo acontecendo e depois as pessoas indo embora e eu tinha que, de novo, aí desarmar as faixas, dobrar tudo, tirar o bambu. Então, eu comecei a levar a minha câmera para acompanhar esse processo e registrando esses momentos, assim, do começo, da primeira pessoa que entra ao estádio à última pessoa que entra ao estádio e fotografando registros desses jogos e das festas. A minha identificação com a torcida também puxava por esse lado, que como era do material, a gente planejava festa, planejava coisas que ter o registro disso depois era interessante. Sim, então, foi um projeto muito bacana, que por muito tempo eu mantive, e depois eu passei a guarda para o Dicran Júnior, que hoje em dia está nessa caminhada aí do fotojornalismo. Ele trabalha mais... ele trabalha mais agora com a questão de futebol de base e está
tipo, tornando um pouco mais comum ele ir buscando fotojornalismo fora do futebol, mas ele começou muito interessado pelo futebol, fazendo fotografia de campo, né? E ele foi que deu continuidade no CRV de Fotos e depois a gente foi levando a coisa meio que junto. Hoje em dia a gente não tira mais foto, mas a gente tem até um projeto de, pelo menos não pelo CRV de Fotos. Esse projeto é bem legal, tem que continuar, pô, tem que continuar. A minha pegada do audiovisual, a gente está tentando fazer o CRVG Fotos virar uma produtora de outros tipos de conteúdo, né? Umas coisas de vídeo. A gente estava rodando um documentário com umas meninas que fazem um trabalho sensacional do Vascaínas contra o assédio. Então a gente está tentando aí se manter fazendo, mas eu já não tenho mais condição de acompanhar os jogos da forma que eu acompanhava, principalmente porque eu tive um filho, e aí eu sei como que é. Não tem como estar quarta e sábado num jogo e de vez em quando viajar para Bahia, viajar para São Paulo, viajar para Curitiba, não dá mais. Mas a gente está mantendo esse projeto vivo. Fala aí. Esse negócio de foto de torcida, eu vou te contar uma coisa. Te confessar uma coisa, né? A gente fica sentado ali, e São Januário também. Você fica muito próximo ali à torcida. E eu sempre pensei em fazer o seguinte: eu atualmente, eu sou o coordenador da fotografia do jornal Dia e Meia Hora, né? Coordeno a equipe de fotografia do jornal, mas eu saio para a rua para fotografar também. Quando eu entrei para a coordenação, quando o presidente lá me fez o convite, uma das coisas que eu fiz uma contraproposta para ele foi que eu pegaria a coordenação da fotografia, mas não deixaria de fotografar. Ficaria meio como carta coringa. Ficaria lá na redação, teria pauta, teria alguma coisa, não tinha fotógrafo, estava para a rua para alguma coisa, eu sou fotógrafo, vou lá e faço essa pauta e tudo mais. E continuar fotografando jogo de futebol, carnaval, Rock in Rio, esses grandes eventos também, que todos os fotógrafos querem estar também, né? Mas aí, voltando ao assunto da torcida, aí o que acontece? Eu sentado lá em campo, a gente fica ali atrás da placa de publicidade e a torcida aqui atrás, né? Então, assim, a torcida não só xinga o juiz, mas como xinga fotógrafo também, que está ali na hora da emoção, que não sei o quê. A gente xinga fotógrafo, gandula, bandeirinha, juiz é mó barato, eu adoro. E aí, cara, eu assim, por essas questões de emoções da torcida, eu estava pensando em um dia ir para o jogo, mas aí eu teria que fazer o quê? Colocar um fotógrafo para o jogo e outro fotógrafo, ou eu ou outro fotógrafo sentado, virado para a torcida, para captar as emoções do jogo, principalmente de uma final de campeonato. Ficar virado para a torcida, para poder fotografar só as emoções da torcida. Porque eu tenho umas fotos de torcida, uma das fotos minhas mais representativas que eu tive foi uma foto de torcida na época do Brasil na Copa do Mundo. E eu não estava nem em estádio de futebol. Era no Pier Mauá, fotografando a torcida vendo o jogo. Então, assim, e eu acho que esse trabalho que você estava falando de fazer, por isso que eu acho muito importante, porque ali na torcida ali, cara, se eu parasse um jogo e ficasse fotografando só a torcida, o que eu ia ter ali de variação de emoção, de expressão, de sentimento, de comportamento, de cor, de muita coisa ali para fotografia, é bem legal. Por isso que eu acho que você deve continuar. É um universo muito rico, assim. O torcedor é um patrimônio brasileiro, né? Sim. E eu acho que São Januário é um lugar que propicia muito isso pela disposição do estádio, assim. É tudo muito próximo, arquibancada de cimento. Então eu acho que eu ter embarcado na época nesse projeto e ter o interesse de registrar a torcida passa também pela ocupação de São Januário por ele ser daquela forma, né? Ter aquela proximidade com o campo e tal. Aproveitando. Fala aí, tem uma torcedora do Vasco que eu fotografei uma vez e ela tá em todos os jogos. Cara, tá até no meu Instagram essa foto. Ela gritando assim com o time, e foi bom porque eu consigo pegar pertinho, né? Ali, a fotografar. Eu acho que o nome dela é Adriana Lisboa.
é uma das coisas. E a expressão que eu peguei dela ali na torcida do Vasco, eu consegui ficar bem próximo. E é bem bom, assim. O futebol, ele gera esse tipo de reação, né? E as pessoas ficam até irreconhecíveis. Uma coisa que eu queria ter falado contigo, a gente acabou passando, mas mais da tua trajetória de fotógrafo, é sobre essa tua série aí de cotidiano. Eu acompanho muito teu Instagram e essas tuas fotos de cotidiano carioca, mais especificamente, porque eu acho que tu captura ali uma essência carioca muito interessante. Aí eu queria saber como é esse teu trabalho, se é alguma coisa profissional ou se você faz pelo ponto de vista artístico mesmo, porque são fotografias muito artísticas, né? E eu me identifico muito com aquelas fotografias, e tu fotografando transporte público, ou tu fotografando esses personagens malucos da Lapa, esse tipo de coisa. Eu tenho muita identificação por esse trabalho e não sei muito qual é o teu uso com ele. Aí queria saber qual é a tua relação com essa série específica de cotidiano, né? Então, essa série Cotidiano Carioca é uma série também, é um assunto que eu gosto muito e é um tipo de fotografia que, independente da minha idade, onde eu chegar, eu vou sempre estar fotografando o cotidiano, e seja onde for. Nesse caso do Rio de Janeiro, especificamente daí, da capital do Rio, a maioria desse trabalho que eu faço é o seguinte, é sempre quando eu estou transitando de uma pauta do jornal para uma pauta. Porque é o momento que eu estou ali no carro do jornal, e você trabalhando num jornal diário, cobrindo o cotidiano carioca e do jornal Dia, você cobre todas as áreas da cidade e Grande Rio, né? Baixada. Então, cara, eu circulo para tudo quanto é canto dessa cidade. E eu dentro do carro e vendo aquela cidade ao meu redor passando, o movimento de carros, pessoas, locais. Então você vê o contraste na Zona Sul, e aí da Zona Sul eu vou para Caxias, de Caxias eu vou fazer uma pauta, aí no dia seguinte eu vou no Vidigal fazer uma pauta diferente, depois eu estou fazendo um clima praia na praia do pessoal jogando futebol ou de biquíni. Então assim, sempre quando eu estou transitando por esses locais, eu sempre vou fazendo registro. Eu paro para fotografar ou até mesmo eu faço de dentro do carro. Porque se eu fosse parar toda hora do que eu quero fotografar, eu não ia dar, ia demorar muito. Então, e eu aproveito para poder estar sempre registrando esse cotidiano para mostrar essa riqueza mesmo de todos os lados e de classes que eu circulo pelo Rio de Janeiro, porque a gente circula por todas as classes sociais, né, cara? Então, o Jornal Dia é um jornal bem popular, né? Sim. As pautas são bem populares, isso é bem interessante, pensar por essa perspectiva para justificar essa tua série aí, né? Sim, sim, ele me dá essa oportunidade. E aí tem motorista do lado do jornal que antes, no início, assim, até achava ruim. Pô, você não para de fotografar. Eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Lá na frente, daqui uns 15, 20 anos, muitas dessas fotos vão ter muito mais importância numa questão histórica lá na frente do que agora, do que você está achando que é besteira de eu estar fotografando isso. Então ainda tem isso também. É um registro histórico que eu faço, é um banco de imagem que eu faço daquilo que está acontecendo na atualidade, né, para depois, no futuro, as pessoas estarem vendo. Questão de comportamento, de mudança da sociedade, enfim. Entra muitos assuntos dentro do cotidiano, né? E o Rio de Janeiro, cara, e cidade igual no mundo não existe o Rio de Janeiro. Eu sou mineiro, sou de BH, mas eu amo o Rio de Janeiro e sou apaixonado por essa cidade. E igual ao Rio, você não conhece, não. Acho que essa série, eu acho que ela passa muito por essa questão da fotografia como um instrumento de memória, né? De uma construção de uma memória. Ontem ou anteontem, não sei, estava vendo Central do Brasil de novo, né? Um filme sensacional. E aí, lá pro final, assim, uma das falas da Fernanda Montenegro no filme é que pra que existe a merda da fotografia para ficar lembrando a gente das coisas, né? Porque se não tivesse, a gente não lembrava. É isso mesmo,
Aproveitando aqui um comentário que o Folha Seca, aí, um time que participa do campeonato, fez, perguntaram aqui se vai rolar uma série de cotidiano da Várzea. Olha, legal, hein? Podemos fazer isso, vou adorar. Pô, isso eu não tenho, é um material incrível, animo. Vamos combinar isso aí. E o Barbosão, ele é muito rico nesse sentido, né? Porque são muitos times e a gente joga em diferentes lugares da cidade. Então, tu pensar a ocupação dos campos que a gente joga já é uma viagem. Aí tu pensar o jogo e as relações que vêm do jogo já é outra. Aí tu pensar os componentes do time, tipo essa galera do Folha Seca, que tem ligação com a livraria Folha Seca, é assim um universo que tá convidadíssimo a participar mais. E se jogar futebol também com certeza vai ter algum time que pode te abraçar aí. O Radical se coloca aberto aí. Se quiser fazer um teste, chega lá na nossa peneira. Mas é um campeonato que é isso também. Ele tem uma disputa, mas também tem gente ali que tá pela diversão, pela política, pela conversa. Dá para jogar. Então, e aí voltando para aquele assunto que a gente estava falando mais de jornalismo no futebol, fotojornalismo no futebol, o Fábio Laurindo fez uma pergunta aqui se tem alguma foto do Flamengo, especificamente, ele é flamenguista, né? Infelizmente, tem gente desse tipo aí no mundo, mas ele está perguntando se do Flamengo tem alguma foto específica que tu lembra, alguma foto marcante, e eu já aproveito para deixar uma pergunta aqui, um espaço para tu contar alguma história marcante que tu tenha relacionada aos jogadores ou à torcida. Olha, tem, assim, o Flamengo, eu torço para o Atlético Mineiro, eu sou galo, atleticano tem até um galo tatuado em mim, mas vou confessar para você, cara, o time no Rio de Janeiro que eu mais gosto de fotografar atualmente é o Flamengo, não tem jeito. Os caras têm mais de 40 milhões de torcedores, então, assim, a visibilidade do que tem relacionado ao material de uma questão profissional de trabalho que eu tenho fotografando o Flamengo é um dos melhores times hoje em dia para você fotografar no Brasil. E a torcida do Flamengo também é muito legal, cara. É uma torcida também que eu adoro muito fotografar, é a torcida do Flamengo, que é difícil, assim, você vê. Eu sou atleticano, eu vejo como a torcida do Atlético é fanática, e eu vejo muito, se assemelha muito com a torcida do Flamengo, esse tipo de comportamento, né? E, cara, assim, do Flamengo tem várias fotos que eu tenho uma que eu gosto muito, que é do Vinícius Júnior, cara. Quando eu comecei a fotografar no Maracanã, futebol, foi na época que Vinícius Júnior estava começando no Flamengo. Então, tem uma foto dele, que ele tá até no meu Instagram também, que é ele vindo correndo com a bola, e a bola levanta assim, e a bola fica aqui assim, metade no rosto dele, e ele olhando para a bola assim, a bola aqui cobrindo metade do rosto e a outra metade vindo, e ele vindo assim em direção da bola. É uma foto bem bonita que eu gosto. Ela esteticamente é uma foto bonita. E, cara, e um dos últimos jogos que eu fiz do Flamengo que eu achei muito legal foi na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, né? Que foi agora 2019. Então foi um jogo muito representativo que eu fiz e que eu queria estar fotografando aquele momento ali do Flamengo. E, cara, particularmente, assim, essa é a última que eu tenho do Flamengo mais recente. Mas adoro o Vasco, sabe? Gosto muito de fotografar o Vasco também. O Vasco tem uma torcida incrível, que eu também... E o Atlético, né? Eu vou te falar que o time que eu tenho mais simpatia no Rio para torcer é o Vasco, não tem jeito. Tem essa ligação, né? Essa amizade aí entre os torcidas. Essa amizade. Mas atualmente não tem jeito, é o Flamengo. Não sei agora como Jesus indo embora, né? Vamos ver como vai ficar isso. Tem uma questão do momento do time, né, cara? Não tem como não tem como. Mas isso aí, vamos falar Flamengo é diferente de um momento, por exemplo, de um time com uma torcida menor. Então, assim, acaba que... Mas não que para poder fotografar o outro time vai ter menos importância ou não. É só por uma questão dessa, porque eu acho que no final das contas, o caneco que se levanta que é campeão é o mesmo, né? Então,
Sim, sim. O Dicran se manifestou aqui quando a gente estava falando de Flamengo, ele até apareceu aí, que a gente estava falando dele mais cedo. Cara, Abraço aí, Dicran. vamos entrar aí numa questão que mais queria saber como é que está sendo isso, né? Como é que foi, mais especificamente, que foi essa volta do Carioca, que eles chamam de pós-pandemia, no meio de uma pandemia, né? Porque a pandemia não dá nenhum indicativo de que está passando, ou pelo menos em números, ela não se manifesta favorável à volta de qualquer tipo de atividade. E o Campeonato Carioca voltou aí, dentro desse regulamento confuso que ele tem de qualquer forma, mas eu queria saber como é que tá ou como é que foi, já que o campeonato acabou, essa volta, os protocolos de segurança, se você se sentiu seguro de estar trabalhando no jogo e a relação das pessoas que voltaram ao jogo pensando numa final de Carioca sem torcida e como estar num jogo sem torcida também. Que certamente é uma relação muito diferente. Como tu falou, às vezes até o fotógrafo é xingado quando ele está ali no campo e acontece alguma coisa, né? Então, sem torcida, eu acho muito interessante quando a gente vê jogo sem torcida, essa questão do que os jogadores falam, ou o que o técnico grita, ouvir mais os sons que são do jogo, né? Isso é muito doido, cara, porque a gente não tem noção dessa comunicação quando tem qualquer tipo de torcida. E aí agora sem torcida, isso aí se destaca de uma forma que tu passa a ouvir o jogo de outra forma, né? Ver o jogo de outra forma. Aí queria que tu contasse um pouco aí dessa rotina da volta do Carioca. Eu vou só lembrar uma coisa porque eu posso acabar esquecendo, mas no último jogo agora na final do Fla-Flu, uma coisa diferente, o jogo sem torcida e tudo mais, e de repente eles ligam os sons lá do Maracanã, e como o Flamengo era o time mandante, eles colocaram o som da torcida do Flamengo, cantando sobre essas cantigas que tem do Flamengo e tudo mais. E na hora que entrou o Fluminense, que foi o primeiro a entrar antes do Flamengo, na hora que entrou o Fluminense, os caras botaram vaia no áudio. Como se fosse a torcida vaiando, cara. E o estádio inteiro vaiando, mas sem torcida. Eu achei. E aí, na hora que eu lá fotografando, assim, eu falei, gente, eu tenho que gravar isso com o celular. Só que acabou que não deu tempo de eu gravar isso com o celular, que eu ia fazer um vídeo e ia pegar o áudio, né? Muito bom. E na hora que entrou o Flamengo, foi a torcida. O áudio da torcida é o delírio, sabe? Muito legal. Bem diferente, né? Nunca imaginei que ia estar passando por isso, né? Ter o registro disso é interessante, né? E, cara, assim, eu vou te falar sobre questões, assim, são questões diferentes de você trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares. Cada lugar está tendo seu protocolo referente de como que deve ser. Cara, eu vejo o Rio de Janeiro como um exemplo, sabe, do que é se trabalhar numa pandemia de uma forma segura e de uma forma correta, como tem que ser. Porque é o seguinte, todas as pessoas que vão estar ali no estádio, elas têm que estar testadas. Fato, isso vão testar em relação ao Covid, né? Então, assim, e as pessoas, principalmente as pessoas que vão estar no campo, que vão estar ali próximo, a comissão técnica, jogadores, técnico, gandula, juiz e profissionais de imprensa, TV, rádio, jornal impresso, agências nacionais, internacionais, toda essa galera que está ali, todos eles fazem o teste, que é aquele do cotonete, que fala se você está com Covid na hora ou não. Esse teste, você faz o teste 40 minutos depois, sai o resultado. E aí ele vai dizer assim, você está com Covid ou não. E nesse teste, como que é feito? A gente chega 3 horas antes do jogo começar, você tem que estar no estádio 3 horas antes. Você acessa uma outra área lá do estádio, que vai ter várias cadeiras espalhadas num ambiente mais aberto,
com várias cadeiras, com vários espaçamentos, com espaçamento que tem que ter entre as pessoas. Cada pessoa vai sendo chamada para ir lá fazer o teste, faz o teste, e tem um segurança, não, mais de um segurança no Maracanã, orientando, se vê se as pessoas forem ficarem muito juntas, falando, gente, nada de ficar muito junto, nem nada, e tal. E aí você faz o teste, a partir do momento que você deu negativo, você é liberado para você poder ter acesso ao campo. E aí eu vou para o campo, fico lá no lugar, porque agora tem lugar demarcado e tem uma quantidade de profissionais que podem estar no campo que não é a mesma que podia antes, agora é menos. Não tem como. Então a quantidade de pessoas reduziu e o espaço entre elas aumentou para você poder fotografar no campo. Então, assim, a partir do momento que você entra no campo, você fica lá no seu lugar, quietinho, e você só vai poder sair na hora do intervalo, se for para um banheiro, alguma coisa, e depois no final do jogo. Você não vai poder ficar circulando, dando rolê ali pelo campo, nem nada, vai ali, faz seu trabalhinho, seu material, e vai embora. Então, assim, o mesmo teste que a gente faz é que todas as pessoas que vão entrar em campo fazem, jogadores, comissão técnica, gandula, todo mundo. Então, todo mundo que está ali no campo está negativo. Então, aí pode trabalhar. Cara, desde que recomeçou o Campeonato Carioca em pandemia, não tivemos caso de ter gente com Covid dentro do campo ou dentro... Não teve, cara. Tudo decorreu super certo. Parece que teve um caso que foi, acho que foi no jogo, não sei se foi em São Januário, que lá de um teste de um profissional de trabalhar lá no estádio, que aí deu positivo. Então o cara dali, já onde ficou, já foi embora, já não acessou o estádio, o campo, ficou, sabe? Então, assim, assim, eu te falar a verdade, eu nem sei se foi mesmo ou não, foi o que eu escutei, porque não teve comprovação nenhuma. Mas, cara, não tivemos problemas nenhum com relação desde que começou o campeonato. E assim, eu acho que é isso, é porque o protocolo está sendo seguido e as regras estão sendo seguidas para poder as pessoas trabalharem. Então, assim, acaba que todo mundo faz tudo certinho, segue esses protocolos, porque, cara, a gente tem que voltar a trabalhar. Não só pela questão financeira, mas questão também que algumas coisas precisam voltar aos poucos para poder as pessoas voltarem a ter uma vida próximo do normal que se tinha antes. Mas, logicamente, a gente, hoje em dia, tem restrições e protocolos a seguir para poder fazer. Então, acho que é a partir daí, sabe? E aqui no Campeonato Carioca está dando muito certo e eu acho que os outros lugares tinham que seguir o Carioca como uma referência boa aí para voltar a se trabalhar em jogos na pandemia. No mundo como um todo, assim, acho que ao redor do mundo, apesar da pandemia ainda estar em diversos países, os campeonatos de futebol são uma coisa que estão voltando com uma certa frequência. E, tirando algumas exceções de exemplos negativos, do tipo o time que não tem jogadores suficientes por conta de Covid ser eliminado do campeonato, como a gente já ouviu, não aconteceu no Brasil, né, mas aconteceu fora, acho que essa volta do futebol ela tem sido pelo menos segura. Se era o momento de voltar ou não, acho que isso é um debate a ser feito, mas se voltou, como voltou, que seja garantida a segurança dos profissionais que estão envolvidos. Por isso mesmo que eu queria te ouvir como um profissional que esteve presente nessa volta, né? Sim. No dia que eu entrei em contato contigo, inclusive, tu estava lá no Maracanã na expectativa do teu teste, porque se der negativo, tu não trabalha, né? Volta para casa. Não vou, positivo, né? Se der positivo. E eu estava nessa expectativa mesmo, porque eu ia ficar no campo. Então, assim, hoje a gente, no jogo de final, o Jornal Dia, agências, Jornal Dia, o Jornal Globo, Agência Reuters, AFP, enfim, grandes veículos de comunicação, a gente pode ter, por exemplo, eu poderia ter 2 fotógrafos no jogo, um de cada lado, o que seria bom para eu poder gerar um material de jogo. Um ficava fazendo o ataque do Flamengo
e outro do Fluminense. Ótimo. Uhum. E garantir os dois lados ali. Só que em época de quarentena não pode. Só pode um fotógrafo de cada veículo no campo. Então, um só no campo e outro na tribuna. Então, assim, aí ficou, nesse jogo eu fiquei no campo e o Gilvan de Souza ficou na tribuna fotografando lá de cima com as 600, onde muitas das vezes é o local onde as emissoras de televisão fazem a transmissão, né? Fazem a transmissão do jogo, isso. E aí eu fiquei nessa expectativa, cara, porque além de eu, se der positivo, eu ia ficar extremamente preocupado por conta de estar com Covid, e segundo, claro, né? Não ia trabalhar, e terceiro, que o jornal não ia ter o fotógrafo de campo, que é muito importante. Uhum. Então a gente ia perder ali uma oportunidade muito grande, sabe? Então, final de um campeonato, não ter o registro para um jornal como o Dia, assim, ou qualquer da emissora, não cabe, né? Não tem como. Não. Porque o jornal, a gente não só alimenta o impresso, né? Isso é legal falar, porque assim, e muitas das coisas, o jornal O Dia e o Meia Hora é de uma empresa. Muita gente acha que o Dia e o Meia Hora é do Globo, ou da Globo. Não tem nada a ver. A gente é concorrente direto deles, né? E eu produzindo um material para o Dia, eu produzo um material para o impresso do Dia, para o impresso do Meia Hora, para o online do Dia e para o online do Meia Hora. E, por exemplo, o online do Dia, hoje em dia, são mais de 13 milhões de usuários únicos acessando o online, sabe? E além do online, tem as redes sociais também, porque é muito forte. Tem o Dia Online no Instagram, o Meia Hora também. Então, assim, essas fotos de jogo vão para o Twitter, vão para o Instagram, vão para o Facebook, vão para o online e vão para o veículo impresso, e ainda tem a agência O Dia, que todo o material que a gente produz, não só de futebol, a gente vai para uma agência e esse material é vendido para os jornais lá de São Paulo, falarem notícias do Rio e de outros estados do Brasil e até de fora, para estarem comprando foto e conteúdo da agência para noticiarem nos veículos locais, né? Então, é muita coisa, né, cara? É muita responsabilidade. Sim, sim. Só trazer aqui um comentário do Folha Seca, que a gente comentou antes também. Eles questionam aqui, falam que esse protocolo de segurança, todas essas medidas funcionaram muito bem nesse momento por conta da final, né, que envolvia Fluminense e Flamengo. Mas como está sendo esse controle nos clubes pequenos, também está rolando isso? Sim. Por exemplo, o campeonato teve Flamengo e Macaé, Boa Vista. É a mesma coisa, cara, a mesma quantidade de gente dentro do estádio, o mesmo protocolo a ser seguido de você chegar 3 horas antes e fazer. A única coisa que muda são os locais. Por exemplo, lá no Engenhão. No Engenhão você faz uma outra parte. Lá em São Januário. Enfim, cada lugar tem ali o seu lugar reservado para poder estar fazendo isso. Porém, cara, é a mesma coisa, não muda. Não mesmo. E os jogadores também dos times menores passam pelo mesmo processo de teste, de tudo mais, sabe? E vale fazer uma coisa, que a Federação Carioca de Futebol, ela é muito responsável por essa dinâmica e por estar fazendo isso acontecer. Então, e os testes, ela banca os testes, eu acho que os testes, tem os testes da federação que fazem para os jogadores, comissão técnica, os jogadores eu não sei, mas para todos os profissionais que trabalham ali da federação, de todo mundo, são testados para poderem estar em campo. Então, assim, é uma bem organizado, sabe? Então, e para todos, não tem diferença se é para o Flamengo ou se é para o Cabrofiriense ou Macaé ou o time que seja, cara. É tudo igual para todo mundo. Bom ter essa referência aí de que existe essa segurança para os profissionais envolvidos, né? A Nadine Borges perguntou aqui como que está essa relação no Dia, se está sendo fornecido o material de segurança individual, né? Os equipamentos de segurança. E como é que foi, aí é uma pergunta que eu venho trazer aqui,
como é que foi a tua relação com a pandemia, assim, pelo dia, se tu parou de trabalhar, se tu ficou na rua o tempo inteiro, porque o jornalista ele tem esse compromisso de estar registrando o tempo inteiro, né? Então, essa questão dos serviços essenciais, é difícil tu transpor isso para o jornalismo, porque, em teoria, o jornalismo é sempre essencial, né? Então, mas, por outro lado, também, é claro que veículos como Um Dia poderiam diminuir, eu não sei como foi, né? Mas poderiam diminuir o número de gente na rua e o número de funcionários participando, né? Então, se tu puder contar aí como é que foi essa questão, o atendimento do dia para preservar os profissionais durante a pandemia, acho que pode ser uma boa aí. A gente... Isso é legal falar, porque assim, o fotojornalismo, os fotojornalistas do dia não teve quarentena. A gente não parou, desde que começou. Não parou, pelo contrário, muitas das vezes a gente trabalhou até mais, porque os repórteres ficaram trabalhando home office e os fotógrafos, porque foto, cara, não tem jeito, você tem que ir para a rua, não dá para eu trabalhar home office, não dá para eu fazer a foto de casa, eu tenho que ir onde tem a notícia para poder registrar a foto e repassar isso para a sociedade estar sabendo o que está acontecendo ali. Então, assim, aí acabou que a gente fazia o trabalho de fotografia, de apuração, também alguma coisa de apuração, ou estava trabalhando em conjunto com o repórter por WhatsApp, ele falando, vai ter essa pauta no lugar tal, temos que ir lá registrar, e aí, pega para mim um contato de personagem, áudio, alguma coisa e tal, já que você vai estar na rua. Então a gente ajudava um pouco nessa questão de apuração da notícia, além da imagem. E para poder mandar o conteúdo todo para o jornal e para o repórter lá montar, estruturar o texto dele, através do que ele ia apurar de lá e do que eu mandei para ele da rua. Mas foi o seguinte, o Jornal O Dia foi a primeira redação a entrar em home office, todos foram para casa, trabalhar de casa. O jornal forneceu máscara, álcool gel, luva, isso tudo aí, como qualquer outra empresa, eles fizeram, né? Uma das coisas, como a gente, fotógrafo, a gente tinha que continuar trabalhando, o que foi feito foi o esquema seguinte. Eu, como coordenador lá da fotografia, juntamente com editores e chefes lá, a gente montou um esquema de trabalho. Que cada fotógrafo, peguei o bairro de cada fotógrafo. Eu, Vila Isabel, o Stefan mora no bairro Riachuelo, o Gilvan na Tijuca, o Kleber em Irajá, Ricardo Cassiano, Recreio, Luciano Belfort, Belfort Roxo, enfim. E aí cada um ficar em casa e o motorista do jornal tem uma pauta. O motorista do jornal vai na casa do fotógrafo, pega o fotógrafo, leva ele para a pauta, depois que terminou a pauta, leva o fotógrafo para casa. Deixa ele em casa e o cara de lá faz o que tem que fazer, ou se já não fez da rua, no caminho, enviar a foto, que a gente envia da rua, né? E deixa o cara em casa. E no carro do jornal, só pode andar o fotógrafo e o motorista, com os vidros abertos, o motorista lá sentadinho no lugar dele e o fotógrafo sentado atrás do lado oposto, e com os vidros abertos. E essa era uma regra, não pode, sabe, mais gente no carro, enfim, ou de vidro fechado, com ar-condicionado, sabe, essas questões assim, simples assim, tem que ser levadas em consideração. E aí a gente vai e a gente reorganizou, por exemplo, tem pauta lá para o lado da Zona Oeste. Então vamos direcionar o Cassiano, que mora lá perto, ele já faz de lá. Então a gente montou um esqueminha assim, de trabalho para poder tentar atender todas as regiões e com segurança, né? Eu fiz, sei lá, eu acho que eu já fiz uns 6 testes de Covid e sempre deu negativo. Uso máscara sempre, ando com um sprayzinho de gel 70, sabe? Fotografo de longe, não fico muito perto das pessoas para poder fotografar. Enfim, tomo umas precauções necessárias. E, cara, eu acho que é legal falar também sobre essa questão do jornalista e do fotojornalista,
sobre a gente não... É o risco que se corre, né? Cara, porque a gente tá na rua, a gente vai fotografar onde tem problema. Ó, tá tendo aglomeração. Então, vou lá para onde tem aglomeração para poder fotografar o povo aglomerado. Ah, você vai fotografar agora enterro de vítima de Covid. Pô, eu vou para o cemitério para fotografar a pessoa que morreu com Covid. Então, assim, vão ter umas pessoas lá da família, porque não pode muita gente, então acaba que você fica próximo disso. Vai fotografar hospital de campanha, chegando paciente em hospital de campanha. Enfim, a gente vai para as áreas que a gente está na rua, em todos os ambientes, correndo o risco de ser contaminado, né? Então, assim, lá no jornal, a gente teve um fotógrafo que deu positivo e ficou vários dias em casa, lá em quarentena. Ele teve poucos sintomas, ele ficou com uma febrezinha e tal, e já retornou ao trabalho, já está bem, já está trabalhando. Cara, é isso. O fotojornalista, a gente teve presente em todas as guerras, a partir do momento das guerras, quando já existia a fotografia, né? Então, logicamente, tiveram guerras anteriores, mas não existia a fotografia. Mas desde que existe a fotografia, todos os fotógrafos, sempre teve um fotógrafo cobrindo guerra. Então, assim, aonde tem problema, irmão, você vai ver fotógrafo, sabe? E a gente vive numa pandemia como se fosse uma guerra biológica, praticamente. Então, a gente, como policiais, médicos, ou esses serviços essenciais que tem que estar na rua, o fotojornalista é um deles. E o nosso papel é esse, estar na rua, mostrando para a sociedade que está em casa o que está acontecendo do lado de fora. Assim, a equipe do Jornal Dia, dos fotógrafos do Dia, fizeram um trabalho incrível. Assim, a gente esteve em todos esses locais fazendo uma cobertura, procurando mesmo fazer esse trabalho e informar para a sociedade, através das nossas imagens, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, né? Perfeito. O Dicran aqui, ele perguntou, fez mais uma pergunta aqui, visivelmente pelo ponto de vista do fotógrafo, né, do realizador. Perguntou se teve algum aumento ou alguma outra relação no valor das fotos para as agências, né, mais especificamente, na venda das fotos, pelo risco que estavam se colocando, ou se não, era só efetivamente um... Olha, eu não tenho de agências, assim... Então, Daniel, desculpa te interromper aqui, mas é porque tem um aviso aqui de que falta 20 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e aí abro uma outra para você responder essa pergunta e a gente já pode ir finalizando também, mas só para não ficar sem resposta. Eu vou até mudar de lugar aqui, porque tá dando um contra-luz aqui que tá me incomodando aqui. Vamos ver se agora vai aí, depois dos problemas técnicos. Esperando só o Daniel voltar aí também, pra gente ver se agora vai. Aí. Será que foi? Melhorou? Acho que agora. Peraí. Foi. Beleza, vamos lá então. Aí, você estava falando que não sabe das outras agências. Sim. Sem dúvida, a própria pandemia ela muda muita coisa para o trabalho do fotógrafo, como passar o seu material adiante. Essas plataformas elas estão muito mudadas por conta da pandemia, né? Tendo menos gente na rua e as pessoas mais na internet, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai mudar daqui para frente e o fotógrafo, assim como o resto dos serviços, vão ter que se adaptar a essa nova realidade mais virtual, né? A tendência é essa, né? Eu acredito que o papel ainda vai continuar. Mas de uma forma diferente. Não sei.
Continua o eco. Continua o eco. O que será? O que será, hein? Acho que a gente pode também, você tem alguma coisa para trazer aí, porque a gente pode encaminhar para finalizar dessa forma também. Acho que a live decorreu bem da forma que foi e a gente já encaminha para o encerramento. Eu aceito o convite lá de fotografar. Pode me chamar que eu vou. Futebol de várzea, e contar a história também, porque não é só fotografar, mas contar a história, né? Sim, aquele papo da construção da memória que a gente falou mais cedo. Né? Sim. E quem quiser saber alguma coisa sobre fotografia, no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Pode me chamar lá no meu Instagram. E tô sempre aí de pessoal que quiser conversar comigo, só chamar lá. Beleza, Daniel. Valeu aí, obrigado pelo papo. Acho que foi muito proveitoso. Beijo para todo mundo aí. O pessoal que viu aí também, os conhecidos que apareceram, um abraço aí. E fica o convite para jogar no Radical. Quando você quiser aí, só dá um alô. E certamente o Campeonato Barbosão e a Várzea são cenários incríveis para fotografias. Então, se tu vier fazer esse projeto aí do cotidiano da Várzea, pode ter certeza que o resultado vai ser bom, cara. E a gente trabalha nisso. Vou adorar. E te agradeço aí pelo convite, irmão. Muito obrigado. Sempre que precisar, pode me chamar aqui. E brigadão aí você e todos aí que tiveram presente. Valeu, um abraço aí e parabéns pelo trabalho. Obrigado, valeu. Abraço. Abração, vou encerrando aqui.